Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco. Graças ao Senhor mais um dia, na poderosa e gloriosa presença do Senhor. Queridos, o sentimento da palavra nessas próximas reflexões é falar sobre o transporte que deu certo. Primeiro nós falamos sobre o transporte que não deu certo, mas agora vamos falar sobre o transporte que deu certo. Este é o canal O Reino em Pauta, com você todas as manhãs às 6:30 da manhã. Muito bem, vamos à palavra, queridos, é o capítulo 6 do segundo livro de Samuel, capítulo 6, verso 12. Capítulo 6, verso 12, diz assim, disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Aleluia. Até aqui. Vamos começar com esses versículos, né? Muito bem, nós vemos aqui algo extremamente acontecendo, algo extremamente profundo, poderoso, né? Primeiro, irmãos, Davi está fazendo um teste. Ele deixou a arca por 3 meses na casa de Obed-edom, mas o destino da arca não era na casa de Obed-edom. O destino da arca era a cidade de Davi. Mas, no entanto, no meio do caminho, Deus permitiu uma parada para reflexão. Davi começa a refletir e com certeza Davi vai buscar no rolo do livro a escritura, o que estava escrito acerca da arca. Davi foi observar, foi ver de perto. Aqui eu já tenho um ponto para liberar para vocês. Em tudo que vamos fazer é importante refletir para fazer. É importante, amados irmãos, parar. É importante analisar e pensar e só fazer com toda a direção de Deus. E Davi então recebe as notícias da casa de Obed-edom. E as notícias da casa de Obed-edom são boas, são maravilhosas, porque Obed-edom começou a ser prosperado, abençoado, sua família abençoada, e tudo era diferente na casa de Obed-edom. Aqui vem o segundo ponto para você. Quando você tem a arca dentro de você, quando você ganha essa realidade, entende a visão de que Deus é inclusivo, de que Deus habita dentro do nosso espírito, de que nós somos a casa favorita de Deus. Então, amados irmãos, você é transformado de forma tremenda, e a transformação diz respeito a você e aos seus. Diz respeito à sua casa. A casa de Obed-edom prosperou, porque a presença de Deus estava lá. Então Davi, quando ouve falar disso, irmãos, ele se anima. Ele se anima porque ele entende agora o propósito. Irmãos, a cada provação tem um propósito. E nós, ao invés de questionar, precisamos entender o propósito. E Davi entende o propósito agora. A morte de Uzá, queridos, foi um marco triste, mas trouxe uma revelação muito ampla. E Davi agora, imediatamente, ele diz: não, nós vamos voltar a carregar a arca. Nós vamos levar ela para a casa de Davi, nós vamos levar ela para a cidade de Davi. Só que agora eu tenho uma direção de Deus para levar a arca. Olha que importante. Davi agora ganha uma visão. Davi ganha a visão de que a arca só pode ser transportada pelo sacerdócio, somente por sacerdotes, homens consagrados e preparados para tanto. Irmãos, esse sacerdócio foi transferido por Jesus Cristo para a igreja. Hoje, quem carrega a arca é a igreja. Hoje, quem tem a arca é a igreja. Hoje, quem transporta a arca é a igreja. A igreja, eu já disse, vou dizer de novo, é o sacerdócio real. É a nação santa, é o povo escolhido, é o povo adquirido.
E esse povo adquirido, que é a igreja, que é o sacerdócio real, ela tem então, irmãos, o poder de Deus, a presença de Deus, a unção de Deus, a glória de Deus e, portanto, a arca de Deus está dentro dessa igreja. Essa igreja, queridos, que é única, ela é universal. A igreja, não existe duas igrejas, 3 ou 1000 igrejas. A Bíblia me fala de uma igreja, aquela que Cristo Jesus fundou, quando ele tinha um diálogo com Pedro, né? Ele ali, amados irmãos, se apresentou e ele fundou a igreja, e ele edificou a igreja, e ele solidificou a igreja. E em João 20:19, amados irmãos, ele entra dentro do espírito dos discípulos e ali, irmãos, ele coloca a igreja dentro deles, ele coloca a arca dentro deles, ele coloca a presença dele dentro deles. Então hoje, queridos, eu e você carregamos essa arca. Mas vamos voltar ao texto em apreço. Davi, amados irmãos, disse então, puxa, Obed-edom está sendo abençoado. Olha só, né? Que lindo! Então, mediante isso, Davi com grande festa foi à casa de Obed-edom. Puxa, eu imagino a alegria de Davi, irmãos. Com grande festa, a Bíblia está dizendo que com grande festa ele foi à casa de Obed-edom. A alegria dele era tão grande, porque ele entendeu agora o plano, né? E ele foi à casa de Obed-edom com toda esta alegria, aleluia, né? Então, Davi ordenou, olha, que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Só que agora a viagem era em um novo propósito. Então, irmãos, se o primeiro transporte não deu certo, agora o segundo vai dar. Tem um versículo que fala assim, que a glória da segunda casa não se compara com a glória da primeira. E essa é uma palavra profética para você. Nessa manhã eu quero profetizar para você o seguinte: se você fez algo que não deu certo, o que você está fazendo agora, o que você vai fazer agora vai dar certo. Porque a glória da segunda casa não se compara com a primeira. Porque a primeira foi feita na emoção. A primeira foi feita na correria, a primeira você não pensou, a primeira você não era maduro, a primeira você não tinha base das coisas. Mas agora você criou dentro de você uma base, uma maturidade, um entendimento, uma profundidade. Então eu quero te dizer que agora vai dar certo. Agora com certeza vai dar certo. Você vai prosseguir e Deus vai honrar a tua vida de forma tremenda. Isso é maravilhoso. Isso é glorioso, isso é gigante isso, irmãos. Esse entendimento é gigante. E eu quero que você entenda que hoje, irmãos, você está vivendo uma vida de transformação. Por causa de Cristo, por causa da vida de Cristo, da cruz de Cristo, nós vivemos uma vida de transformação, uma vida de renovação e uma vida de restauração diária. Mediante o nosso invocar, mediante, amados, a nossa rendição, quando nós nos rendemos, então nós somos renovados, restaurados, aleluia, e o Senhor faz algo extraordinário. Por isso eu digo para você, se alguma coisa tem desanimado você nessa viagem, que não tem dado certo, nessa caminhada, ainda que seja cristã, e não tem dado certo, porque vamos e convenhamos, a viagem da arca, lá, a primeira viagem, o primeiro transporte, era um transporte cristão, não era? Davi era rei, escolhido por Deus. Então, se você tem caminhado numa vida cristã que não tem dado certo, deixa eu te falar, a segunda caminhada vai dar certo. Porque o segundo caminhar da arca deu certo. Mas eu tenho algumas observâncias que eu vou revelar na segunda, terceira e quarta reflexão, para você essas observâncias da segunda viagem, do segundo transporte, aonde vai dar certo. Com Cristo no barco, tudo vai dar certo, né? O que eu não posso, irmãos, é tentar viajar sozinho, caminhar sozinho, sem direção, sem visão, sem base, ou baseando-se numa heresia que eu ouvi, numa palavra de homem que eu ouvi, num chamado de um grupo que eu ouvi. Eu preciso tomar cuidado.
né? Se naquela primeira viagem eles tivessem tomado cuidado, Davi buscasse o rolo, vamos ver a vontade de Deus, então tudo ia dar certo. A grande questão é a vontade de Deus. Deus tem uma vontade e essa vontade precisa ser observada. Se você observar a vontade de Deus, eu quero te dizer que tudo vai dar certo. Mas tem que observar a vontade de Deus. Tem que ficar atento à vontade de Deus, tá certo? Senão, irmãos, a Bíblia tem um texto que fala que um abismo vai chamando outro abismo e a gente vai entrando num caminho sem volta, né? Você percebe que tem pessoas que estão vivendo uma vida depressiva, amados irmãos, quem sabe até no meio do cristianismo. Entendeu? Está cheio de crentes que estão vivendo uma depressão. Por quê, irmãos? Porque se perderam no meio do caminho. Alguma coisa levou eles a se perderem. Mas graças ao Senhor, que existe sempre uma porta aberta, um caminho de volta. E quando nós abrimos o coração para esse caminho de volta, as coisas acontecem. Por isso, eu vou orar neste momento e quero que você entenda e creia que o Senhor está nos chamando de volta. Se você fez uma primeira viagem, né, um primeiro transportar, um primeiro caminhar não deu certo, você está pensando em recomeçar, Deus tem um plano no recomeço. Deus está chamando você para o recomeço. Deus está querendo fazer algo diferenciado na tua vida. Então, ore comigo. Grande Deus, Pai Celestial, nós te louvamos, te agradecemos, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. Pai, esta palavra está sendo liberada no Espírito para cada um dos nossos irmãos. Pai, eu quero te agradecer pela vida dos teus filhos, eu quero abençoar a cada um e pedir que o nome de Jesus seja glorificado e que a cada um seja abençoado nessa manhã de forma tremenda. Pai, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Fica com o teu povo, sustenta a cada um, supre de forma tremenda, ó Deus. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, um grande abraço, um beijo no seu coração e até muito breve. Fica firme aí, porque amanhã tem mais.